Bem-vindo à segunda aula do curso Os Segredos da Boa Nutrição. O assunto da aula de hoje: vamos conhecer os macronutrientes, em especial as proteínas, e construir hábitos nutricionais corretos. Mas antes disso, vamos recapitular o que aprendemos na aula anterior. Vimos que a causa do sobrepeso são os maus hábitos nutricionais que foram construídos ao longo dos anos. E vimos que para mudar e chegar ao peso ideal e mantê-lo para sempre, precisamos adquirir novos hábitos. Imaginamos isso como uma pista velha, que acostumamos a andar nela e nos levou ao sobrepeso, ao baixo nível de energia e saúde. Chegamos à conclusão que precisamos construir uma nova pista, ou seja, construir os nossos novos hábitos. Essa nova pista nos levará a uma vida saudável e ao peso ideal. O objetivo desse curso é ajudar você a construir essa nova pista com o nosso conhecimento e com o nosso apoio. Na aula anterior, aprendemos o processo da nutrição e que o objetivo desse processo é fornecer todos os nutrientes para o nosso corpo para que a função de cada célula seja realizada da melhor maneira. Esse processo está dividido em etapas. Começa com escolher a alimentação, começa com o nosso conhecimento. Quebrar e dissolver os alimentos, isso começa na mastigação e continua no estômago. Absorver os nutrientes, isso acontece no intestino. E transportar os nutrientes para todas as células do corpo. Isso é feito através da corrente sanguínea. Chegamos também a 3 conclusões. Tomar o shake 2 vezes ao dia. Escolhendo esse tipo de alimento, garantimos que todos os nutrientes necessários serão fornecidos para as nossas células. Tudo isso com baixas calorias. Mastigar bem. Isto ajuda no processo da quebra dos alimentos e nos faz sentir mais saciados. E sair da mesa de estômago leve. Dessa maneira, o estômago vai quebrar melhor o alimento e garantir o processo de absorção. Assim, todos os nutrientes serão utilizados. Este hábito, sair da mesa de estômago leve, diminuirá o volume do estômago e, consequentemente, não comeremos mais do que é necessário. Vimos que a base para um estilo de vida saudável começa com a nossa nutrição. E por isso, precisamos entender a função da nutrição, o processo da nutrição e a composição da nutrição. Na aula anterior também aprendemos que nutrir é fornecer todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo e para a renovação celular. Quando as nossas células estão bem nutridas, o corpo deseja chegar ao peso ideal. Com isso, nos sentiremos bem e teremos uma boa aparência. A aula de hoje vai falar sobre os componentes da nutrição. Falamos que o processo da nutrição começa com o nosso conhecimento. Conforme o nosso conhecimento, fazemos as escolhas corretas. Essa aula será dedicada ao conhecimento dos componentes da nutrição. Vamos falar dos macronutrientes. O que são macronutrientes? Quais são os macronutrientes? Em que alimento eles se encontram e quanto consumir. Ok? Os componentes básicos para o funcionamento correto da saúde do homem se chamam macronutrientes. Vamos ver quais são eles. Primeiro, os carboidratos são fontes de energia primordial ao nosso corpo. É como se fosse um combustível. Proteínas e aminoácidos são a matéria-prima para as células. Eles são praticamente um material de construção do corpo. E as gorduras, fonte de energia para as células, camada de isolamento, um componente importante na película da célula. Vamos conhecer em qual grupo de macronutrientes pertence a comida que nós comemos no dia a dia. Podemos concentrar em 3 grupos fundamentais. Vamos falar das gorduras, dos carboidratos e das proteínas. Vamos lá? Nozes. Onde nós podemos encaixar as nozes? Gordura. Arroz, carboidrato. Abacate, gordura. Macarrão, carboidrato.
Peixe, proteína. Ovos, proteína. Açúcares, carboidrato. Legumes, carboidrato. Carne vermelha, proteína. Doces, carboidrato. Frutas, na sua grande maioria, carboidrato. Leite, proteína. Grãos e cereais, carboidrato. Óleos, gordura. Pães, carboidrato. Olha a soja, carboidrato. Vegetais, onde eu coloco os vegetais? Sabe? Carboidrato. Vamos organizar isso. Aqui está. Ok? Agora, a soja, ela tem mais proteína que carboidrato, mas nós a consideramos aqui como carboidrato por ela pertencer à família dos leguminosos, ok? Apesar de dividirmos os alimentos por grupos, cada um deles inclui um componente do outro grupo. Classificamos o alimento pela quantidade do macronutriente que está na sua composição, ou seja, qual macronutriente tem mais naquele alimento. Vamos ver alguns casos. O arroz, 26 gramas de carboidrato. Chocolate, 62. Maçã, 13%. Soja, 9% de carboidrato, 17% de proteína. Nozes, 66% de gordura. O equilíbrio dos macronutrientes é a base para uma nutrição saudável. Tá? Para este equilíbrio, é importante saber que comer quantidades de alimentos, de qualquer tipo, acima do que o corpo precisa, fará com que ele armazene os excessos em forma de gordura. Exemplo, sabemos que a proteína constrói os músculos, porém, o excesso de proteína será transformado em gordura. Essa é a única maneira do nosso corpo guardar energia. Isso significa que excessos de carboidratos, excessos de proteína, excessos de gordura vão nos levar a engordar, ok? Para melhorar nossos hábitos nutricionais, nós precisamos primeiramente entender. Se comer muito, o corpo não conseguirá aproveitar toda a comida e vai armazenar o excesso em forma de gordura. Se fazer longos intervalos entre as refeições, o corpo vai sentir falta e, como sistema de proteção, o metabolismo ficará lento e economizará energia. Isso significa, se você comer muito e fizer longos intervalos entre as refeições, o corpo armazenará gordura dos excessos e gastará energia de uma forma econômica, lenta. Ele fará isso como um sistema de proteção. Vamos exemplificar. Imagine um dia em que a primeira refeição é realizada no almoço e a segunda e última é realizada no jantar. Dessa maneira, nós concentramos o fornecimento do alimento, da energia, em um curto período do dia. O corpo sente falta da distribuição de energia ao longo do dia e, por isso, ele entra em posição de proteção, diminuindo o metabolismo para guardar energia para os horários que ele não vai receber. Por isso, a concentração de refeições em um curto período educa o nosso corpo a ser econômico. Significa ter um metabolismo lento. E a quantidade grande de comida em uma única refeição faz com que o corpo armazene os excessos em forma de gordura. Isso é para as horas em que não vai haver fornecimento de energia, ok? A consequência de se alimentar dessa forma no dia a dia é engordar. Conclusão, grandes refeições é igual ao armazenamento de gordura. Longos intervalos entre as refeições é igual a um metabolismo lento. Para obter hábitos nutricionais ideais, precisamos fazer pequenas refeições intercaladas ao longo do dia. Aliado ao que estudamos na aula anterior,
que é desenvolver o hábito de sair da mesa de estômago leve, teremos uma ótima saúde e nos manteremos no peso ideal, pois não vamos acumular gordura. Olhe para isso. Podemos dizer que restaurantes onde coma à vontade, está tudo incluído, comida livre, isso são uma armadilha para engordar. Nossos olhos nos enganam e temos a sensação de que podemos comer mais do que precisamos. Isso acontece em geral quando nós estamos com fome. Também temos o pensamento de que se nós não vamos aproveitar, vamos passar por tolos. Por outro lado, comendo em excesso, estamos nos prejudicando. Quando compreendemos isso, poderemos ter um comportamento mais sábio. Por exemplo, não chegar com fome para a refeição, principalmente para eventos familiares e sociais. Segundo, não encher demais o prato. Conselho: metade do prato salada, 1/4 do prato proteína e 1/4 do prato carboidrato. Diminua os alimentos carregados de gordura e açúcar. Sinta-se bem. Não precisa experimentar todos os pratos. Se não, imagine um rodízio de pizza com mais de 100 sabores. Onde vamos parar? Levante da mesa antes de se sentir satisfeito. Não encha o estômago. Conhecemos os tipos dos macronutrientes. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar mais na importância da proteína na nossa nutrição. Estudos mostram que no dia a dia estamos consumindo metade da quantidade recomendada de proteína. A falta de proteína traz alguns problemas, como sensação de cansaço, queda de cabelo, envelhecimento precoce, perda da massa muscular, o que leva à aparência flácida, descontrole hormonal, perda da elasticidade da pele e um sistema imunológico fraco. Agora, vamos entender o que é a proteína. A proteína consiste de 20 unidades básicas chamadas de aminoácidos. Deles, o corpo constrói todas as células. 12 aminoácidos o corpo pode produzir sozinho. São os aminoácidos não essenciais. E 8 aminoácidos o corpo não consegue produzir. São os aminoácidos essenciais. Por isso, o corpo tem que recebê-los através da alimentação. Exatamente como a língua portuguesa, que contém 26 unidades básicas que chamamos de letras. Dela nós montamos todas as palavras. Assim, dos aminoácidos são montadas todas as células. Imagine que você compre um teclado onde falte 8 letras. Não haverá condição de escrever todas as palavras se faltam 8 letras no teclado. O que faremos? Tem que completar as letras que estão faltando. Ou escrever palavras erradas, que ninguém vai entender. Quando completamos todas as letras, podemos escrever tudo o que quisermos. Da mesma forma, ocorre com as proteínas em nosso corpo. Para construir todos os tipos de células, precisamos comer alimentos que incluam os 8 aminoácidos que o nosso corpo não produz. Existem tipos de alimentos que incluem todos os 8 aminoácidos. Alimentos desse tipo recebem o nome de proteína completa. Quais alimentos têm proteína completa? Ou seja, quais são os alimentos que incluem todos os 8 aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir sozinho? Vamos lá. Carnes, ovos, derivados de leite, peixes, ok? Mas o que eles têm em comum, além de possuírem os 8 aminoácidos essenciais? São todos de origem animal. Existe só um tipo de alimento de origem vegetal que inclui os 8 aminoácidos essenciais. Ou seja, fornece para nós uma proteína completa. Você sabe qual é esse alimento? A soja. Todos os produtos da soja, como leite de soja, o tofu, soja em grão pré-cozida, congelada e certamente o shake da Herbalife são proteínas completas. A proteína da soja é considerada ideal e com muitas propriedades curativas. Você pode encontrar a proteína completa em uma variedade de alimentos, como as nozes, pão, batata e até nas verduras. Alguns alimentos podem se completar
com outros e fornecer a proteína completa. Por exemplo, o arroz, que é um cereal, e o feijão, que é um leguminoso. Ok? Agora, qual a quantidade de proteína nós precisamos comer todos os dias? Vamos lá, veja onde você se enquadra. Uma pessoa não ativa, ela precisa de 1 grama de proteína para cada 1 quilo de massa corporal. Exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos precisa comer 70 gramas de proteína. Uma pessoa que faz dieta ou atividade esportiva 3 vezes por semana, ela precisa de 1,2 gramas de proteína para cada 1 quilo de massa corporal. E uma pessoa que treina 6 vezes por semana, ou seja, atividade física, atividade esportiva 6 vezes por semana, ela precisa de 1,6 gramas de proteína para cada 1 quilo de massa corporal. Uma pessoa que está em processo de redução de peso ou faz atividade física tem que aumentar o consumo de proteína. Vimos que o consumo de proteína é importante para a construção das células, entre elas as células musculares. A quantidade de proteína necessária é 1,2 gramas. Quer dizer que uma pessoa que pesa 70 quilos precisa entre 70 a 84 gramas de proteína. Mas vimos também que o excesso de proteína não será utilizado e vai se transformar em gordura. É importante saber que o nosso corpo não pode utilizar quantidades acima de 35 gramas de proteína em uma única refeição, pois o excedente vai virar gordura. Quer dizer que não vale a pena tomar toda a proteína recomendada numa única refeição. Por exemplo, em 100 gramas de carne tem 30 gramas de proteína. Por isso, não tem necessidade de comer uma porção maior de carne, ok? Uma porção maior do que 120 gramas. Se comermos uma porção maior, o excedente vai virar gordura e isso vai ser armazenado nas nossas células de gordura. É recomendado distribuir o consumo de proteína ao longo do dia. E também que a quantidade necessária diária de proteína seja distribuída nas 3 principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. Então, esqueça a ideia de ir a um churrasco no almoço, se encher de carne e achar que está tudo bem, porque é só proteína. Vamos conhecer mais produtos que nos ajudam a completar a quantidade de proteína ao longo do nosso dia. Vocês já conhecem o shake da Herbalife. É uma refeição balanceada, rica em proteínas, fornece para o corpo todos os nutrientes necessários. São 17 gramas de proteína por porção e é um substituto perfeito de refeição. Outro produto importantíssimo para os esportistas e para as pessoas que querem emagrecer e manter a massa muscular durante esse processo de emagrecimento é o pó de proteína de soja. É uma maneira fácil de aumentar o consumo de proteína. São proteínas de alta qualidade. Uma colher de sopa equivale a 5 gramas de proteína, sem sabor, fácil de misturar no shake, sopas, molhos, no omelete, ok? E, com certeza, a barra de proteína. É um lanche ideal e delicioso que pode ser consumido nos intervalos das refeições. Gostoso e sacia. Composto de 23 vitaminas e minerais. São 10 gramas de proteína com fibras que ajudam a controlar a fome. Mostramos aqui uma tabela de proteína. Vocês podem sempre confirmar no rótulo do produto quanto de proteína tem na sua composição. Por exemplo, peito de peru tem 28 gramas de proteína. Uma lata de atum tem 27 gramas de proteína. E uma refeição com shake da Herbalife tem 17,5 gramas de proteína. Preste atenção enquanto vê a tabela. Leve em consideração a quantidade de carboidrato e gordura que existe no produto. Por exemplo, no amendoim tem quantidade de proteína igual a dos peixes, mas tem muita gordura. Lembre-se que 1 grama de proteína tem 4 calorias, enquanto 1 grama de gordura tem 9 calorias, mais do que o dobro. Vamos montar um cardápio exemplar de como chegar à quantidade de proteína necessária para cada um de nós. Ok? Por exemplo, começar o dia com um shake. São 17,5 gramas de proteína.
No lanche da manhã, 85 gramas de peito de peru nos dá 28 gramas de proteína. Na hora do almoço, um almoço equilibrado, uma porção de carne. Essa carne vai nos trazer 30 gramas de proteína. No meio da tarde, uma barrinha. São mais 10 gramas. E à noite, mais um shake. 17,5 gramas de proteína. Vamos ver o total? 103 gramas de proteína ingeridos ao longo do dia. Tá? Vamos ver como podemos aproveitar a proteína e o que nós estudamos para diminuir a porcentagem de gordura do nosso corpo, diminuir as medidas e modelar também o nosso corpo. Células do músculo são construídas de proteína, consomem energia e são 3 vezes mais pesadas que as células de gordura. Do outro lado, as células de gordura não consomem energia, são leves e volumosas. Nosso objetivo é diminuir as medidas, criar um corpo sem flacidez e modelado. Como faremos isso? Vamos lá. Primeiro, consumo de proteína ao longo do dia e atividade física. Isso nos levará ao aumento da massa muscular. Diminuição do consumo de carboidrato e gorduras. Isso nos levará à falta de energia vinda da comida. E com isso, o corpo buscará energia nos depósitos, na nossa gordura corporal. Conclusão, aumento da massa muscular vai dar um consumo de energia durante o dia maior. Redução dos depósitos de gordura do corpo, porcentagem de gordura do corpo vai diminuir. Resultados serão visíveis. Diminuição nas medidas, disposição ao longo do dia, corpo sem flacidez e modelado. Vamos concluir o que estudamos hoje e implantar estes novos hábitos. Proteína é importante para a construção das células e bom funcionamento do organismo. Consumir 1 grama de proteína para cada 1 quilo de peso ao longo do dia. Exemplo, quem pesa 70 quilos necessita de 70 gramas de proteína. Use a tabela de proteínas para verificar e programar as suas refeições. Não consumir mais que 35 gramas de proteína por refeição. Comendo toda a quantidade diária de proteína em uma única refeição, isso não vai ajudar em nada, pois o corpo não pode processar mais de 35 gramas de proteína por refeição. Por isso, o importante é fazer pequenas refeições ao longo do dia e confirmar que o total das refeições tem a quantidade suficiente de proteína necessária. Não fazer grandes intervalos entre as refeições principais, não mais do que 6 horas. Okay? Isso é para não colocar o corpo em situação de metabolismo lento. Aumentar a atividade física, consumir mais proteína e diminuir os carboidratos e gorduras. Isso vai aumentar o consumo de energia e o uso de energia de nossas reservas. Vai levar ao aumento de produção de energia do corpo e o uso da energia dos depósitos, diminuindo as gorduras e as medidas. O que vamos aprender na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos continuar com os macronutrientes, hábitos nutricionais, mas vamos nos concentrar em conhecer os carboidratos. Nós vamos estudar os carboidratos importantes e benéficos, e os carboidratos que não fazem bem e nos engordam. Vamos também aprender o que é índice glicêmico e como ele influencia o processo de engordar e emagrecer. Sucesso e até a próxima aula!